Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começa agora mais um Doutores Respondem. As dúvidas, vocês sabem, né, são enviadas aqui para as nossas redes sociais e são respondidas sempre por especialistas do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Como tema de hoje, a gente tem o assunto cânceres hematológicos e quimioterapia oral, assunto muito importante que envolve a vida de muitos pacientes e muitas famílias também. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui hoje conosco é o oncologista e hematologista, o Dr. Breno Guzmão. Dr. Breno tem larga experiência no exterior, ele é formado em medicina pela Universidade Complutense de Madrid. Também se especializou em hematologia e hemoterapia na Espanha. Trouxe do exterior toda essa vivência aqui para o Brasil. E atualmente faz parte do Corpo Clínico de Oncohematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza e generosidade, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês hoje, explicando um pouco sobre os tumores hematológicos. E a gente tem muitas dúvidas, doutor. Vamos começar aqui com a primeira, que eu acho que é um ponto de partida para a gente entrar nesse assunto tão importante, né? O que é o câncer hematológico? A gente começa com essas duas perguntas. O que é o câncer hematológico e quais são os tipos desse câncer que existem? É muito pertinente porque existem muitas dúvidas a respeito. Então, porque a primeira coisa é que a gente não vai procurando um hematologista de rotina. A diferença de ir a um cardiologista, um pediatra, um ginecologista. Então, o hematologista, quando vai, é recomendado por algum outro colega, habitualmente. E dentro da hematologia existe a oncohematologia, que é a que eu me dedico, que são o tratamento, diagnóstico e tratamento dos cânceres hematológicos. E dentro disso, as células do sangue, elas nascem na medula óssea, no tutano do osso, esse tecido que é o responsável por fabricar as células do sangue, e passam a corrente sanguínea. Algumas delas passam para o sistema linfático, como são os linfócitos. E aí podem se desenvolver cânceres por mutações dessas células que são responsáveis por várias funções. Por exemplo, as hemácias por carregar e transportar oxigênio, os glóbulos brancos por nos defender, nosso sistema imune para nos defender de infecções, mas também as plaquetas, que são responsáveis por ajudar na coagulação, na formação de coágulos, evitar hemorragias. Então, nós temos as doenças que são os cânceres do sangue quando afetam alguma dessas linhagens de células que são produzidas normalmente pelo nosso corpo. E esse tipo de câncer, ele é descoberto em um achado de exame? Como ele aparece, como ele é identificado, em que tipo de exame? Como o senhor disse, não faz parte da rotina de cuidados, né? A procura ao hematologista, mas quando aparece o problema, é em que exame que ele surge? Então, os sintomas basicamente são pelas alterações no exame de sangue, tá? É muito frequente a anemia, a deficiência de plaquetas e a deficiência ou a alteração do sistema imune. Com a anemia, o paciente vai apresentar uma palidez cutânea, um cansaço para realizar suas atividades habituais, tá? A deficiência de plaquetas vai causar hematomas ou sangramentos espontâneos, seja na urina, seja pelo reto, ou até mesmo sangramentos gengivais, ou pelo nariz, que não acontecia na sua forma habitual, sua vida cotidiana, e infecções recorrentes, porque o sistema imune pode estar doente, os glóbulos brancos doentes, e não está exercendo sua principal função, que é de proteção a infecções. Existem peculiaridades também que são fáceis de detectar, que é o crescimento anômalo em número e tamanho dos linfonodos,
ou seja, do sistema linfático em forma de tumores, como gânglios aumentados em tamanho no pescoço, axilas, região inguinal, que são perceptíveis, às vezes crescem no tórax e não são perceptíveis, mas provocam sintomas específicos, como pode ser da tosse persistente e que não tem uma causa que justifique, e isso com apenas um raio-x podemos identificar alterações no mediastino, e também dores ósseas não justificadas. Existe o tipo de doença como mieloma múltiplo, que em quase 90% dos casos dos pacientes apresentam dores ósseas na coluna. Então, aquela lombalgia que não está justificada e é persistente, não é que seja um alerta de que doeu minha lombar hoje, eu já tenho que ir no médico, mas não está justificada, essa dor persiste, um dia, 10 dias, 15 dias, eu tenho que ir ao médico e um simples exame de imagem pode ajudar a um diagnóstico precoce. É importante porque são sinais de alerta que são muito evidenciados, né, na rotina de todo dia, né. A pergunta que chegou aqui, doutor, é sobre o fato de que várias personalidades, várias pessoas famosas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tiveram esse tipo de câncer, né. Isso ajuda, também a gente prestar atenção nesses sintomas que o senhor acabou de dizer, né. Exatamente. A presença de diagnósticos nas pessoas, nos famosos, é importante para a difusão e a educação da população. Isso é muito importante e a gente tenta sempre contar com a colaboração de todos para fazer materiais educativos justamente para o alerta. Às vezes se confundem o alerta e a educação com o medo. Não. O nosso intuito sempre, quando a gente convida pacientes que passaram por essa situação ou famosos, é justamente para a gente conseguir chegar a mais pessoas a explicação e justamente buscar um diagnóstico precoce. Isso é uma das tarefas que nós temos, porque no Brasil é característico de um diagnóstico mais tardio. Exatamente, a informação útil sobre qualidade de vida, né. Olha, outra dúvida que chegou aqui, doutor, quem tem leucemia, o linfoma ou mieloma, como o senhor está dizendo aí, pode tomar vacina de Covid? Sim, a vacina do Covid não há nenhuma contraindicação, tá? Para pacientes hematológicos. O que a comunidade internacional alerta é que em alguns subtipos pode haver uma menor eficácia, mas não contraindicação. Essa é a grande diferença. As vacinas hoje comercializadas não têm risco de contágio de que transmita a doença do Covid. O que acontece é que, como a doença é do sistema imune, esse sistema imune vai reagir mais lentamente à vacina e vai ter uma eficácia menor do que a população geral. Mas a nossa recomendação é consulte o seu médico no momento adequado, mas não deixe de se vacinar. Pergunta também aqui sobre essa questão, toda pessoa que tem câncer hematológico precisa fazer o transplante? Não. O transplante utilizamos em muitas doenças hematológicas, mas primeiro passa por um diagnóstico e tratamento quimioterápico ou radioterápico em alguma ocasião. Mas identificamos em algumas doenças, como leucemias, em que, de acordo à avaliação inicial ou grau de resposta obtido, a gente vai contar com uma doença de bom prognóstico, que significa que a quimioterapia será suficiente para a cura do paciente, ou os pacientes, por características ao diagnóstico ou por critérios de resposta, não será suficiente a quimioterapia e vamos utilizar o transplante para a tentativa de cura do paciente. Outras doenças, como o mieloma múltiplo, é uma doença considerada hoje incurável. O transplante autólogo de medula óssea, ou seja, do próprio paciente, quando atinge a remissão e fazemos um reset na medula óssea do paciente, utilizamos para prolongar
a sobrevida do paciente, sobrevida livre de progressão. Para a população entender, vai nos ajudar, vai garantir uma maior profundidade de resposta e aumentar o tempo até que o paciente precise de um novo tratamento, tá? Ou seja, vai dar quantidade de vida e qualidade de vida durante um tempo. E nos linfomas utilizamos com tentativas curativas em pacientes, tanto no transplante autólogo como no transplante alogênico, dependendo de determinada ocasião e de determinado tipo de linfoma. Outra pergunta aqui a pessoa está dizendo que não tem plano de saúde e queria saber as diferenças entre o tratamento de câncer hematológico no Sistema Único de Saúde, no SUS, e na rede privada. Então, infelizmente, temos um problema de uma diferença de acesso a tratamentos mais modernos no paciente do SUS. Isso é um problema já que enfrentamos desde muitos anos e que realmente é uma deficiência que temos no nosso sistema de saúde. Hoje em dia, as quimioterapias que são aprovadas pela Anvisa normalmente têm um tempo de espera muito grande para serem utilizadas no sistema público de saúde para os pacientes com câncer em geral. Então, existe realmente uma diferença entre o tratamento do câncer no sistema público e privado do nosso país. Infelizmente, ainda temos esse problema, esse hiato, né, doutor? Olha, outra dúvida que chega aqui, até também fazendo referência a pessoas famosas que tiveram esse tipo de problema, o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Qual é a diferença entre as duas questões? Vamos lá. Essa é uma classificação muito antiga pelo científico que descobriu e caracterizou e dividiu o linfoma entre Hodgkin e não Hodgkin pela presença de uma célula, a célula de Reed-Steinberg. Mas, depois disso, se abre vários leques de subclassificações. E temos mais de 30 tipos de linfomas, seja Hodgkin, não Hodgkin, e dentro do não Hodgkin, de células B, T, NK, ou seja, dos subtipos de linfócitos. O importante é que existem muitas dúvidas se vai bem, um vai bem, o outro vai mal, e o importante temos tratamento para todos os tipos de linfoma. O que é necessário é que tenhamos um diagnóstico correto para ele ser catalogado numa subclassificação correta e podermos desenhar a estratégia terapêutica adequada para aquele paciente na condição que ele está e com o diagnóstico preciso. Doutor, a próxima pergunta é uma das bandeiras aí do Instituto Vencer o Câncer. Muitas pessoas querendo saber mais sobre isso, tem uma campanha nacional em prol da quimio oral, né? Exatamente, a pergunta é o que é a quimioterapia oral? A dúvida é se seria o mesmo medicamento da quimioterapia na veia, só que em comprimido. Qual é a diferença nesse tratamento? E serve para todo o câncer, para tratar todo tipo de câncer hematológico? É uma campanha muito importante, que é para a atualização dos nossos tratamentos no Brasil. A quimioterapia, historicamente, ela foi inventada nos anos 50, eram terapias devastadoras, né, com efeitos colaterais gigantescos, né? E que foi aperfeiçoando, melhorando, dando melhor tolerância, o paciente tolerava muito melhor e fomos avançando cada vez mais. Passamos de ter terapias endovenosas exclusivamente para a modernização a ter subcutâneas e oral. Várias doenças foram desenvolvidos tratamentos orais com muito sucesso. Não é necessariamente que seja o mesmo remédio que tínhamos antigamente que foi transformado a oral. Isso existe, mas as terapias modernas estão sendo lançadas para serem mais fácil para o paciente, mais tolerável, com menos eventos adversos, com maior facilidade e comodidade para o tratamento. Ou seja, é um avanço da ciência em prol dos pacientes e que temos que acompanhar essa modernização
e ter o acesso a tudo, a drogas, a tratamentos pela veia, pelo tecido subcutâneo e pela via oral. Ou seja, é mais uma forma de administrar, aumentando o nosso arsenal terapêutico. E o exemplo claro desse tipo de tratamento é, nos anos 2000, foi lançado, inventado e demonstrado um remédio, que era o imatinib, que foi para a leucemia mieloide crônica. E esse é um case de sucesso, porque o imatinib modificou uma doença que era devastadora e que hoje em dia transformou numa doença crônica e que o cidadão passa na rua e ninguém sabe que ele é portador de uma leucemia mieloide crônica que era tão agressiva no passado e que essa quimioterapia oral consegue desligar a chavinha da doença e o paciente ter uma longevidade. Ou seja, são 21 anos de que o remédio está no mercado, está com acesso tanto à saúde pública como privada, e foi um grande benefício e mudou a história natural de uma doença que tinha uma grande mortalidade. Ou seja, a quimio oral é necessária, as novas formas de tratar vários tipos de câncer, não só hematológicos, como de oncologia sólida, de tumores sólidos, e que vem para ajudar. Ou seja, é uma necessidade não atendida que precisamos regulamentar melhor para dar acesso aos pacientes. Mas falando em tratamento, tem essa outra pergunta aqui: o que há de mais moderno no tratamento de câncer hematológico? Então, dentro das novidades do tratamento do câncer hematológico, e também está indo para a oncologia, mas foi iniciado no câncer hematológico, é a terapia celular, e dentro dela a CAR-T-cell, onde coletamos linfócitos do paciente, levamos ao laboratório, tem uma manipulação desse linfócito, que é o sistema imune do paciente, e que vai ser treinado e através de vetores, inserção de vetores virais dentro do linfócito para reconhecer a doença. E depois a gente prepara o paciente com a quimioterapia e infunde novamente esses linfócitos dos pacientes que foram treinados dentro do laboratório para reconhecer e vai destruir a doença. Resultados fantásticos já em linfomas e leucemias linfoblásticas, no mieloma muito avançado e que no Brasil já tem iniciativas dentro da Anvisa para serem aprovados e que provavelmente em final desse ano, começo do ano que vem, já teremos aprovações do uso dessa terapia tão moderna que já está aprovada nos Estados Unidos nessas doenças. Ou seja, o horizonte é muito animador de que teremos tratamentos modernos e eficazes no ano que vem aqui no Brasil. Tem mais uma questão aqui enviada, doutor, com relação aos medicamentos orais que demoram para serem aprovados, demoram para chegar até o paciente. Quais são os riscos de quem não consegue o acesso ao remédio oral? Isso é muito importante, porque as drogas orais vêm de uma evolução e modernização da medicina e que muitas novidades na terapia do câncer vêm já fabricadas de forma oral. Então, o acesso à droga oral é fundamental para ter acesso a alguns tipos de medicações que são fabricadas apenas nessa formulação. Então, se temos uma necessidade de um tratamento que naquela circunstância, para aquele paciente, o ideal é aquele medicamento, não importa se ele é endovenoso, subcutâneo ou oral, o que importa é que o paciente precisa do medicamento para poder ser tratado corretamente. Então, daí a necessidade do acesso. Quem não tiver acesso à medicação, que seria a melhor opção naquele momento, vai se prejudicar e pode se prejudicar tanto em um tratamento subótimo, também com desfechos muito piores. A próxima pergunta foi enviada pela internauta Verônica. Ela está querendo saber se o linfoma tem alguma relação com a doença, com algum tipo de doença autoimune. Então, muito boa pergunta. A doença autoimune também é um transtorno do seu sistema imune. Então, quando ele está alterado, não é obrigatório que o paciente com doenças autoimunes desenvolvam linfomas, mas sim que tem relação, existe uma maior
probabilidade do que uma pessoa normal, que não tenha nenhuma doença autoimune, de desenvolver. Então, é típico de pacientes com artrite reumatoide, com pacientes com doença de Crohn, etc., que podem desenvolver linfomas, e sim, existe uma relação maior, porque aquele sistema imunológico do paciente já está alterado e pode realmente desenvolver algum tipo de doença. Doutor Breno, tem uma pergunta também com relação aos tratamentos. A gente estava falando aí que o tratamento ele precisa ser muito particularizado, individualizado em cada paciente, né? E a dúvida é em relação aos efeitos do tratamento. Quais são os efeitos colaterais mais comuns no tratamento e o que é feito nesses casos? Olha só, todos os tratamentos têm seu efeito colateral. Isso aí é uma máxima porque qualquer remédio mais comum e familiarizado que nós temos em casa, na nossa prateleira, muitas vezes um analgésico, um anti-inflamatório, tem seus efeitos colaterais e temos que ter cuidado na hora de utilizar e principalmente quando as pessoas utilizam de forma indiscriminada, sem um acompanhamento médico. As quimioterapias, todas elas têm efeitos colaterais. E quando são lançados os novos remédios, sempre a gente vai fazer treinamentos para conhecer novos efeitos. No tratamento das doenças hematológicas, o principal efeito colateral, que às vezes nos primeiros ciclos pode desanimar o paciente, é a alteração do hemograma, piora do hemograma. E o paciente muitas vezes questiona, doutor, eu estava bem, comecei o tratamento e acho que estou um pouco pior. Isso é assim mesmo? E a gente sempre, sim, a tolerância e os efeitos colaterais dos pacientes é individualizado. Ou seja, existem pacientes de todas as idades, de todos tipos de doença e mais as comorbidades, ou seja, pacientes que já trazem outras doenças consigo e que sobre essas doenças que ele já tem diagnosticado, já recebe um tratamento como hipertensão, diabetes, etc. e tal, o paciente está recebendo outra carga de remédios que são as quimioterapias e que podem somar efeitos adversos, eventos adversos. E aí, o que é o grande importante? É muito importante isso aí, a mensagem de a navegação. O que é que a gente faz? É o contato direto com o paciente quando começa o tratamento, na sua linha do cuidado. Ou seja, a gente navega o paciente tendo uma linha de cuidado completa para saber como ele está recebendo, se está tendo algum tipo de problema, para antecipar esses eventos adversos e que não comprometa o seu desfecho, o seu tratamento. E, principalmente, que a gente não suspenda o tratamento por efeitos colaterais, quando a gente pode evitar ou ajustar as doses de acordo a cada paciente. O que você falou é muito importante, o tratamento é individualizado. Exatamente. E a dose do remédio, né, ela precisa ser muito específica para cada paciente, né, doutor? Bom, a gente começou a nossa conversa aqui com o doutor Breno Guzmão falando que não existe um exame, não existe uma consulta de rotina ao médico que vai cuidar desse problema, o médico hematologista, mas agora a gente termina a nossa conversa falando sobre a prevenção desse tipo de câncer, doutor. Como é que a gente pode evitar, como é que a gente pode ter uma vida mais saudável sem o risco de um câncer hematológico? Isso é muito importante. Estilo de vida, número 1. Já sabemos que o estilo de vida, o exercício, a prática do exercício na sua rotina é muito importante, uma dieta saudável totalmente. A obesidade é um dos grandes problemas que nós temos na população mundial, né? Que a obesidade provoca um status inflamatório persistente no corpo. Isso é totalmente prejudicial. Outros fatores, como, por exemplo, exposição. A exposição são fatores totalmente evitáveis. Então, exposição ao cigarro. A gente faz uma campanha gigantesca sobre o tabagismo e o câncer de pulmão, mas existem vários estudos que mostram a relação do tabagismo com a leucemia, tá? Então, o tabagismo é
nocivo, é ruim em todos os aspectos, não só pulmão, bexiga e laringe, como é bem conhecido, mas existe essa relação com o desenvolvimento de síndromes mielodisplásicas e leucemias. Muito importante. Exposição a agrotóxicos, a fertilizantes de forma excessiva, ou seja, a proteção dos trabalhadores que estão em exposição a fertilizantes, agrotóxicos e radiação. Também é super importante. E a saúde de exposição a vírus. Então, a população tem que pensar, o HIV é um dos fatores que existe a entidade do linfoma associado à imunodeficiência, ao HIV. Então, parece um assunto antigo, mas o HIV é muito importante, temos que ter muito cuidado e um tratamento correto, a aderência ao tratamento do HIV, porque essa imunodeficiência prolongada que provoca o HIV é muito importante, porque pode desenvolver linfomas também, tá? Então, vírus, exposição a agentes tóxicos e um bom estilo de vida é fundamental para a gente tentar evitar esse tipo de doenças. Obrigado, doutor Breno Guzmão. A gente chega então ao fim de mais um episódio do Doutores Respondem. Agradeço demais a presença, a colaboração, a generosidade do doutor Breno. E a gente mais uma vez termina dizendo que nós aqui no Instituto Vencer o Câncer, a gente acredita que a informação é sempre uma aliada muito importante no combate ao câncer e também no auxílio a uma vida mais saudável, mais plena, que é o que todos nós merecemos, não é, doutor? Exatamente. Obrigado, Fernando, pelo espaço. Obrigado ao Instituto Vencer o Câncer. São mensagens muito positivas que vamos espalhar conhecimentos para a população para ajudá-los em todo sentido e ajudá-los a ter mais vida e melhor vida para todos. Com certeza. Até o próximo episódio, pessoal. Saúde!